dia, Paulo Duarte. Seja bem-vindo à Verdade em Foco. Essa é uma nova proposta que a gente está trazendo para o mercado aí. É uma web TV independente lá do Rio de Janeiro. A gente está visitando alguns estados da federação. E aqui em Mato Grosso do Sul nós escolhemos 3 cidades para trabalhar. Nossa equipe já vem mapeando o cenário político local. Corumbá é a primeira, depois nós vamos para Dourados e vamos finalizar o trabalho aqui no Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande. Paulo Roberto Duarte, 56 anos, pai casado, corumbaense com muito orgulho, dito em algumas redes sociais, e a gente teve a oportunidade de mapear todas elas. Economista, ex-prefeito aqui da cidade, já foi secretário de Fazenda, de Governo, Habitação e Obras. Paulo, é verdade que você começou a trabalhar com 16 anos? Sim. Só confirma para mim, o nome da rua que você nasceu é Antônio João, é isso mesmo? Antônio João, 544, entre a rua Cuiabá e Dom Aquino. Que legal. Tivemos a oportunidade, inclusive, de passar em frente à tua casa de infância, eu só não lembrava de fato o nome da rua. Mas vamos lá, Paulo. Esse é um programa que traz a verdade para o povo de uma maneira diferente, tá? Espero que você sinta-se muito bem e não se sinta constrangido diante das perguntas. Mas aquele termo que você assinou obrigava você a falar a verdade e responder todas as 10 perguntas que estão prontas e que, de forma muito objetiva, você não teve acesso. O que eu achei interessante é que aqui tem 5 pré-candidatos e a gente conseguiu mapear, mas mandamos o material para a assessoria de imprensa dos outros 4 e, curiosamente, só você aceitou participar. Mas até temos a esperança de que algum deles se posicione e realmente aceite participar desse bate-papo legal, que vai trazer a verdade à tona, como o próprio nome do programa já diz. Então vamos lá, a começar pelas perguntas, que eu espero que você responda todas da melhor maneira possível. Fala para mim sobre Praça da Independência. Reza a lenda que foi a faxina mais cara que Corumbá já teve. Aquilo foi uma faxina, uma reforma? O que foi aquilo, Paulo Duarte? Corumbá é uma cidade histórica com mais de 200 anos de existência. É uma cidade que tem a história mais rica, né, do estado e talvez até uma que tem a história mais rica do Brasil. Então, é bom primeiro deixar claro que não é uma reforma. Você reforma um posto de saúde, você reforma uma escola. Agora, uma praça, né, que tem a história que tem a Praça da Independência, no centro de Corumbá, e que tem tudo a ver, né? Tem lá um busto de Antônio Maria Coelho, que foi feito lá, né? Fez parte de um programa chamado Parque das Cidades Históricas. É uma restauração, né? Então não é uma reforma, é justamente isso que é a restauração, você deixar como a praça era quando foi construída, quando foi edificada. Então é uma obra de arte. Você não reforma uma obra de arte, né? Você tem uma pintura de um quadro, por exemplo, de Leonardo da Vinci. Você, se deu algum problema, você restaura, recupera. Então, o que foi feito lá, e nós temos fotos, né, principalmente, de como que a Praça da Independência foi entregue no ano de 2016, com lago funcionando, com iluminação, e nós temos todas essas fotos e oportunamente vamos mostrar. Então, a restauração foi feita da forma mais qualificada, dedicada, com técnicos e com certeza, né, até porque houve também a aprovação do Ministério, à época, né, responsável da cultura, que ratificou, né, e confirmou que toda a restauração foi feita de acordo com todos os critérios técnicos. Uma outra pergunta muito interessante aqui, que eu preciso fazer, até porque tem a ver com o cenário político, por que você saiu do PT? Eu saí do PT, primeiro que eu tenho uma história de vida, de trabalho, não sou político profissional, e também uma história ao longo da política, que não nego, né? Fiz parte, né, de um momento importante da história do Mato Grosso do Sul, quando era do PT, inclusive, quando Corumbá voltou a ficar em evidência, voltou a ter protagonismo. Foi na época que eu fui secretário e depois deputado do PT, que Corumbá retomou, né, o que havia se perdido, a tradição que Corumbá tem em relação a uma festa cultural importante, que é o Carnaval, que havia acabado. Isso começou lá atrás, quando eu era secretário,
e o ex-prefeito, finado prefeito Ruiter, quando houve a recuperação do Carnaval. Foi quando eu estava no PT que o Festival América do Sul foi criado e veio para cá. Foi nesse governo que eu pertenci, eu participei, que nós fizemos aqui projetos habitacionais. Foi no governo que eu era secretário de Estado e que o presidente era o Fernando Henrique, que foi construída a ponte sobre o Rio Paraguai em financiamento do Fomplata. Então, assim, e a minha saída se deu por questões internas, né, de disputas internas, de busca de espaço. Agora, eu não sou daqueles que nega a história. Participei do governo, deu uma história dentro desse governo no estado de Mato Grosso do Sul e também aqui em Corumbá, e depois, por um curto espaço de tempo, me filiei ao PDT e hoje estou no MDB, que é, na verdade, o que a gente busca hoje, né, é um equilíbrio no país. Não vou nem falar negócio de centro, porque confundem com o centrão, mas equilíbrio. Então, acho que essa coisa de discussão de direita, de esquerda, não interessa ao povo, né? O que interessa é o bom senso, o equilíbrio, que é o que todos nós buscamos, né, para o mundo, para o país, para a nossa Corumbá. Ok, Paulo, falando em Corumbá, também mapeamos uma pergunta interessante e até um questionamento muito repetido pelo povo. Você não mora em Corumbá? Você saiu de Corumbá? Me fala mais sobre isso aí. Existe uma dúvida muito grande sobre você ter saído de Corumbá. O que aconteceu? Bom, eu diria que eu sou corumbaense 2 vezes, né? Primeiro por ter nascido aqui, passado a minha infância, a minha adolescência, e depois, né, como muitos fizeram, e espero que a gente possa mudar essa realidade, né, da pessoa quase que ser obrigada a sair da cidade em busca de trabalho, em busca de perspectiva. Então, saí para estudar, para trabalhar. Eu trabalho, né, meu primeiro emprego foi com 16 anos de idade. Eu completei esse ano 40 anos de trabalho, ininterrupto, 35 na Secretaria de Fazenda e 5 no setor privado. Então, foi isso, eu fui em busca de trabalho. E quando as pessoas me perguntam, Paulo, você não foi reeleito, foi embora? Eu sempre digo o seguinte, né, até com muito orgulho e respeito quem pensa diferente, mas eu não sou político profissional. Sabe aquelas pessoas que vivem em torno da política a vida inteira? Eu tenho uma profissão, eu tenho uma formação, né, eu sou economista, com pós-graduação em gestão pública, e tenho meu trabalho. Então, quando em 2016 eu não fui reeleito, eu voltei a trabalhar na Secretaria de Fazenda, cujo local de trabalho era Campo Grande, porque não tem hoje, com o avanço da tecnologia, auditores aqui em Corumbá, né? O trabalho é feito de forma remota, muito em função da tecnologia, basicamente em Campo Grande e Dourados. Então eu fui trabalhar, como sempre trabalhei a vida inteira, né? Agora, se eu fosse político profissional, eu ficava aqui em torno da política, mas não, eu tenho que trabalhar, e eu acho que isso, para mim, me honra muito, né? Você tem que ter o teu trabalho independentemente de política. Política não é profissão e não deve ser profissão. Ok, Paulo, e ainda questionando o fato de você não se sentir constrangido e ter aceitado responder todas as perguntas, eu vou ser muito objetivo numa pergunta que você está falando sobre trabalho, sobre período que você trabalhou, já trabalha há tanto tempo. Paulo, se hoje o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, qualquer órgão que possa ter a capacidade investigativa, abrir o teu patrimônio, você se sente tranquilo em afirmar que o teu patrimônio hoje é compatível com o que você ganha e que você ganhou esse tempo na tua carreira profissional? Absolutamente tranquilo, porque isso é uma obrigação, né? Embora muitas vezes, né, você se depara aí com uma série de situações, isso é muito fácil de identificar, né? É só olhar a história da pessoa, ver que de repente ela começa a adquirir patrimônio, ter coisas que ela não tinha antes. Então isso tem os órgãos de fiscalização que identificam muito facilmente. Então eu tenho uma trajetória que você falou no começo aí, de ter sido deputado, secretário de Estado, prefeito, sou auditor, né? Me aposentei esse ano da Secretaria de Fazenda do Estado, e com certeza a minha vida ao longo, né, dessa trajetória aí, ela sempre foi compatível, né, aquilo que eu auferi, o meu patrimônio, com a minha renda. Isso é bom que a população busque saber, porque hoje isso é quase que público, né? Quem é um homem público, quando é candidato, é colocado a declaração de renda,
né, o que ele tem, como também tem os casos diferentes, né? Pessoa que você vê com patrimônio altíssimo, você vai na declaração de imposto de renda dele, parece um pobrezinho, né? Então, isso aí para mim é absolutamente tranquilo e sempre tive toda a tranquilidade em relação a isso. Até pegando um gancho dessa tua pergunta aí, foi colocado numa ordem para mim aqui, devolução do dinheiro da UPA. Que papo é esse? Como é que foi isso? Eu de verdade fiquei curioso para entender como é que o político devolve dinheiro. O que aconteceu nessa situação? Em anos, né, eleitorais ou pré-eleitorais, sempre, né, aparecem essas situações. Muitas vezes, quem não tem o que dizer começa a inventar coisas. Quando eu fui prefeito, havia um projeto, né, praticamente um projeto, iniciado o projeto de uma UPA lá no bairro Batoche. E praticamente havia só a casca dessa UPA, não havia nada. Então, nós colocamos como meta que Corumbá tivesse a sua primeira UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, uma espécie de pronto-socorro. Então, esse era o objetivo, né? Não havia recursos, nós tivemos que colocar recursos próprios da prefeitura, uma parte menor veio do governo federal. Então, nós concluímos, equipamos, contratamos funcionários e tem uma UPA hoje funcionando lá na parte alta da cidade, no bairro Guatóis, né, que foi fundamental, principalmente para a população mais humilde da parte alta da cidade, que tinha que vir antes no único pronto-socorro que a cidade tinha. Fizemos isso, cumprimos aquilo que era o nosso objetivo. E havia também uma parcela muito pequena depositada na conta da prefeitura, em 2013, 2014, de uma outra UPA no bairro Maria Leite. Mas primeiro, tinha um recurso que não era nem 30% do valor da obra, não tinha dinheiro para equipamento, não tinha dinheiro para contratar funcionários. Ora, quem administra e tem que ter noção de gestão pública, não adianta você começar algo que você não tem dinheiro para terminar, para equipar e para colocar pessoas lá para trabalhar. Então a decisão, e é verdade, de devolver o recurso é para não desperdiçar dinheiro público, colocar dinheiro público e ficar obras inacabadas, como nós vemos muitas hoje aqui em Corumbá. Foi isso que aconteceu. Aproveitando, como eu te disse, tem uma ordem lógica nas minhas perguntas. E, cara, assim, como é que foi? Eu vi uma entrevista sua, não sei se foi você que convocou, se te procuraram espontaneamente, você prestando conta na prefeitura quando você entregou o mandato em 2016. Procede isso? Você pediu uma entrevista ou te procuraram? Eu sei que você prestou conta da prefeitura. Não, eu fiz questão de publicamente, porque é fundamental na nossa vida, principalmente quem ocupa funções públicas, que tenha transparência, que aquilo que está sendo feito, né, com dinheiro público tem que prestar conta para quem? Para os órgãos de fiscalização, mas principalmente para a população, que é quem banca toda essa estrutura pública através dos impostos que a população paga. Então, ao final do meu mandato, eu fiz questão absoluta, eu fui além daquilo que a lei determina. Nós vamos entregar pessoalmente, fui eu pessoalmente, ao Ministério Público, que é quem fiscaliza as leis, todas as informações de como nós havíamos entregado as contas do nosso mandato. Com todos os salários pagos, 13º, nenhum fornecedor deixou de receber. E com detalhe, né, deixei para a administração que me sucedeu dinheiro em caixa, que normalmente quando você começa uma administração, você herda dívidas. E eu deixei dinheiro em caixa. Então isso foi feito de forma pública, de forma transparente, né, que é uma obrigação, né, de todo homem público. Que legal, Paulo. E aí, são as 4 últimas perguntas dentro das 10 que você se propôs a responder, mesmo até te agradeço não sabendo quais seriam. Eu vou entrar em 4 perguntas agora, que são as perguntas quentes do nosso programa, e elas sempre ficam por último. Obviamente você tem o direito de não respondê-las, mas não foi isso que a gente combinou, espero que você responda. Vou responder tudo. Vamos lá, pode ficar tranquilo. Quero ver se você está preparado. Cara, eu me deparei com uma situação, esse foi um estudo que eu fiz a fundo, para entender como é que uma cidade se apega tanto a um ponto específico, a um assunto específico, diante de tantas coisas que a gente vê, inclusive nos dias de hoje, quando o desemprego até é muito alto aqui na região, me parece. Ponto de ônibus. O que é isso, cara? Era um ponto de ônibus que as pessoas davam com a mão e o ônibus parava? Ou é um transbordo? É um negócio? Também vi esse nome transbordo? É uma rodoviária?
Por que se dá tanta atenção a esse ponto de ônibus e o que aconteceu? Fala a tua versão, naturalmente, por favor, te peço que seja o mais objetivo possível para a gente matar um assunto que eu vi que está em alta nas tuas redes sociais. O que aconteceu nessa história de ponto de ônibus? Eu fico feliz com essa história, com essa pergunta, porque quando se fala nisso, é sinal que não tem o que falar da nossa administração, do meu comportamento como homem público, né? Se o meu problema é um ponto de ônibus, eu fico feliz, né? É uma questão que toda hora é comentada, e assim, eu sempre digo, faça a coisa certa e pague um preço por isso. Aquele espaço do famoso ponto de ônibus é num lugar histórico, turístico, ali na Delamare, com Antônio Maria, que tem o prédio do Ila, tem a Praça da República. Então, a Praça da República foi reformada com recursos do governo federal, do PAC das Cidades Históricas, e uma das exigências do Ministério da Cultura, do IFAM, era a retirada daquele ponto, porque aquele ponto não fazia parte do conjunto arquitetônico, né? Aquele ponto foi construído na década de 70, e um projeto de um novo ponto de ônibus, que nós fizemos. Agora, como eu não fui reeleito, não deu tempo de colocar ali esse novo ponto, que seria um ponto de ônibus, porque o terminal de transbordo seria, e tem um projeto, lá na antiga nossa ferroviária, que está hoje praticamente abandonada. É uma forma até de revitalizar aquele espaço que está abandonado. Então lá é que era o projeto que nós deixamos. Infelizmente, agora só no ano da eleição estão fazendo ali um ponto de ônibus na Antônio Maria com a Delamare. Mas um detalhe mais importante, ou tão importante quanto essa discussão, é o seguinte, que as pessoas não se lembram mais. A nova frota que nós trouxemos para cá acabou aquele monopólio da andorinha, da canarinho, melhor dizendo, né, que tinha ônibus pegando fogo pela cidade, ônibus velho que não cumpria horário. Hoje tem uma empresa que tem aplicativo e nós trouxemos a nova empresa. Essa discussão do ponto só surgiu porque, né, houve uma nova empresa. Então é importante que se ressalte isso. Corumbá teve no ano 2014, quando veio para cá, 25 ônibus novos que substituíram uma velha sucata que estava aqui há 40 anos, de 9 ônibus caindo aos pedaços, pegando fogo. Então o que aconteceu foi isso. O que aconteceu com o fim da Brasbol? É esse mesmo nome, não é isso? Brasbol é uma feira, a sigla Brasil-Bolívia. Ela foi edificada há cerca de 2 décadas, com o propósito de ser uma feira de artesanato. Com o passar do tempo, aquele espaço se vendia de tudo, né? Havia uma reivindicação muito forte, né, dos pequenos comerciantes, né, dos microempresários de Corumbá, da concorrência desleal que havia ali, porque não se pagava impostos, não tinha nenhum tipo de fiscalização, e enquanto outros comércios tinham que obedecer todas as regras. Agora, isso não foi uma decisão pessoal minha, do prefeito. Havia uma determinação, né, do Ministério Público, avalizada pela Justiça, que aquele local não poderia funcionar daquela forma, por questões de ordem legal, tributária, sanitárias, de saúde pública. Então, o que nós fizemos foi seguir aquilo que a lei determinava. E também, né, demos uma alternativa de um outro projeto, de um outro local, porém, em que as pessoas tivessem que se formalizar. E existe o projeto de um outro espaço, né, mas que isso depende também das pessoas quererem se formalizar. Então o que aconteceu foi que nós seguimos aquilo que a lei determina. Não sou eu que estou dizendo. A feira Brasbol foi desativada em 2013. Nós estamos em 2020. Até quem lá atrás, durante a eleição, prometeu que ia fazer uma nova feira, não fez e nem vai fazer. Porque da forma que estava lá, a justiça não permite, né? Então muitas vezes, né, no nosso país, quando você faz a coisa certa, você paga um preço. Mas eu estou tranquilo, porque o que a gente precisa, o que a população clama, né, o que o povo clama, é que a gente faça as coisas certas, da forma correta, pensando na população. E foi isso que eu fiz, e não tem nenhum constrangimento. Eu volto a dizer, eu fico feliz, porque se o que tem para falar de mim é ponto de ônibus e feira Brasbol, eu fico feliz, porque é sinal que não tem outras coisas para dizerem ao meu respeito. Ok, Paulo, seguindo aqui, nós mapeamos que já teve um prefeito aqui, muito importante para a cidade, alguém muito popular, que eu também fiz isso pessoalmente, minha equipe trabalhou em cima disso, mas eu fui estudar
quem era esse rapaz, esse senhor, e te confesso que realmente fiquei surpreso por saber a aceitação que ele tinha. Mas me parece que você brigou com Ruyter, é esse o nome dele, é pronunciado assim, Ruyter. Me fala sobre sua briga com Ruyter. Ruyter Cunha de Oliveira é meu amigo de infância, assim como nossos pais. O pai dele, assim como meu pai era muito conhecido, o pai dele era conhecido como Rolinha, Oswaldo Oliveira, meu pai, São Duarte, nossos pais serviram juntos no Exército, e eu fui amigo de infância do Ruyter desde a infância. E a palavra correta aí, né, não é briga, porque na verdade o que aconteceu, infelizmente, eu lamento muito, né, principalmente até porque isso não pode ser corrigido hoje, né, porque ele infelizmente faleceu em novembro de 2017. Então houve um desentendimento de caráter de ordem política e que hoje, né, olhando para trás, me arrependo, né, até porque poderia ter tentado que não houvesse esse rompimento, não por questão política, que nesse momento é menos importante, mas por uma relação de amizade. Então, na verdade, não havia uma união política, havia uma união de uma amizade de longos anos, depois houve uma união política de um grupo político, mas houve esse distanciamento, né? Inclusive nós disputamos uma eleição em 2016, então eu falo isso com toda tranquilidade, porque quem de nós aí não discutiu, né, com o seu amigo, com a sua namorada, né, com a sua esposa, enfim, isso é algo que acontece, infelizmente, né, nesse caso, porque foi uma amizade ao longo de todos os anos, mas eu hoje posso dizer que entendo o processo que aconteceu, me aproximei depois de muitas pessoas já do entorno dele, né, e acho que isso é algo que não é uma coisa, nenhuma novidade, as pessoas, né, se desentenderem, foi isso, desentendimento, mas eu sou, né, digo sou porque com certeza, né, ninguém sabe o que nos aguarda depois, né, dessa existência aqui, né. Tenho relação com a família, sou padrinho da Rafaela. Quem convida padrinho, para ser padrinho da tua filha, se não tem um respeito profundo, né? Então fomos ou somos compadres. Então isso foi um acontecimento, né, pontual, mas que de forma nenhuma mancha toda a história que nós tivemos juntos. É uma história, né, da maior parte da nossa vida. A gente se conhece desde 8, 10 anos de idade, se conheceu. Então, houve apenas um desentendimento que não é o primeiro que acontece na vida das pessoas, não será o último. Temos só que aprender com isso. Maravilha. Agora, por fim, nossa 10ª e última pergunta. Mais uma vez eu te peço que, por favor, responda ela e que seja verdadeiro em tudo que você fala, como me parece que está sendo desde a primeira. Me fale sobre o atual prefeito, até porque essa pergunta também seria, se os outros aceitassem, e será repetida nas outras cidades que passaremos, porque se a gente está falando de um pré-candidato à prefeitura, é importante entender que já tem o prefeito e a sua opinião é válida. Me fale sobre Marcelo Yunes. Olha, rapaz, eu acho que eu estou aqui para responder tudo, né? Mas principalmente o que se refere à minha vida, ao meu respeito, né? Tudo que vocês quiserem. Eu não tenho, né, não me sinto à vontade para falar do atual prefeito, acho que não é papel meu. O homem público tem que ser julgado pela população, né, pelo povo. Ele acabou assumindo a prefeitura numa fatalidade, né, com a morte do ex-prefeito Ruyter. Então quem tem que julgar, né, se está bom, se está ruim, se está certo, se está errado, é o povo, é a população, né? Eu acho que hoje nós estamos muito nessa coisa do país de não falar mal do outro, briga. Acho que isso não é uma guerra, né? Eu acho que eu não me sinto à vontade, porque não é o meu papel. Quem tem que avaliar os administradores é a população. Eu vou seguir nesse caminho, né, desse projeto com tranquilidade, com respeito. Toda obrigação de respeitar todo mundo, desde a figura que ocupa o maior cargo na cidade até a pessoa mais humilde, né? Porque ele precisa hoje estabelecer no mundo, no Brasil, em Corumbá, é respeito. Quem quiser saber como é que está a administração dele, você quiser saber, anda pela cidade, compara, mas
não é meu papel ficar falando aqui de ninguém, nem mal, nem bem. Paulo Duarte, muito obrigado. Esse material está à sua disposição, você tem direito, e dentro do nosso contrato de direito e uso de imagem, você pode usar o material na íntegra em suas redes sociais. Só reforço a integralidade também do nosso conteúdo. Para editores e conhecedores de vídeo aí, podem ver que o material foi feito de fora a fora, ou valendo, como queiram, e não há cortes, tampouco edição. Ok? Muito obrigado mais uma vez por ter dado espaço à Verdade em Foco. E Corumbá merece, obviamente, ser muito bem tratada e muito bem cuidada, porque eu achei essa cidade muito bonita, Paulo. Sucesso para você como pré-candidato. Espero que você tenha aí uma eleição limpa e, mais uma vez, reforço que nossa equipe está à disposição, os e-mails já foram mandados, os contatos já foram feitos e os outros 4 pré-candidatos, se também assim quiserem, estaremos à disposição deles. Muito obrigado. Você quer deixar uma mensagem ao povo corumbaense no final? Por favor, seja breve. Bom, eu agradeço ao espaço e à população de Corumbá que a gente supere esse momento tão terrível, né, que nós estamos passando em todo mundo dessa pandemia, e principalmente o que vier depois. Nós teremos um novo mundo, uma nova forma de agir, tem que ser mais solidariedade, preocupação com a saúde, mas principalmente a preocupação que eu tenho muito, além da saúde, é que a gente supere isso, a questão social, de desemprego, mas nós vamos superar com força, com fé, com união. Então, coragem para enfrentar os problemas e falando sempre a verdade. Obrigado. Obrigado, Paulo Duarte. Esse foi o Verdade em Foco.